Agricultura no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Sou Maria Isabel Florindo Guedes, professora da Universidade Estadual do Ceará. Fiz meu doutorado pela UFC em 1980 a 83, em fitotecnia com a área de concentração em virologia vegetal. Daí o meu interesse por trabalhar com imunologia e virologia. Em seguida, passei alguns anos fazendo pesquisa na Universidade Federal e passei no doutorado em bioquímica e biologia molecular também da UFC. Então, realizei meu doutorado lá nessa área de bioquímica, com concentração na área de imunologia. Também trabalhei com vírus voltado para esta área. Logo em seguida, quando eu terminei o doutorado, eu fui aprovada no concurso aqui. Logo em 99 eu terminei o doutorado, em seguida eu fiz o concurso, fui aprovada aqui. Então, no ano 2000, eu iniciei meus trabalhos aqui como professora de imunologia da Universidade Estadual e comecei também a fazer pesquisa. E o meu primeiro projeto de pesquisa foi com produção de vacinas já com o vírus da dengue. Foi o início de uma epidemia de dengue aqui no estado e eu já comecei a trabalhar com essas viroses. Então, esse trabalho era uma ideia bastante ousada, que era produzir vacina em sistema vegetal. Então, esse trabalho foi desenvolvido durante 2 anos, 3, que foi financiado inicialmente pela FUNCAP. Em seguida, também nós conseguimos alguns financiamentos pelo Banco do Nordeste. Ficou sendo desenvolvido o trabalho de bancada, então, onde nós conseguimos fazer aquilo que nós prometemos dentro da biologia molecular, de produzir as proteínas do vírus em sistema vegetal e fazer a formulação para uma vacina. Então, desse período para cá, nós conseguimos realizar esse trabalho, porém, nós não conseguimos o financiamento para ir em frente, para chegar até na fase clínica, mas a fase pré-clínica de laboratório nós fizemos. Então, todo esse trabalho foi desenvolvido com a ajuda de alunos de mestrado, doutorado. Então, durante esse período, nós criamos a Renorbio, que é a Rede Nordeste de Biotecnologia, que é um dos maiores doutorados em biotecnologia do país. É um doutorado em rede, nós calculamos o objetivo de até 2010, com 10 anos após o seu início, que foi em 2006, já terem formado mais de 1000 doutores, e nós conseguimos atingir essa meta. Então, a Renorbio hoje ainda é um dos programas bem conceituados dentro da área de biotecnologia. E alguns, acho que foi em 2000 e não me lembro bem da data, eu me tornei a coordenadora desse programa aqui na UES. Passei 6 anos, um período como vice e outro mais 4 anos como coordenadora. Então, nesse período de 2006 até agora, eu já orientei mais de 50 alunos de doutorado, então já tenho uma experiência grande dentro da área de biotecnologia e quase todos os trabalhos são voltados tanto para vírus, para produção de vacinas, produção de anticorpos policlonais e monoclonais para diagnóstico, para desenvolvimento de kit diagnóstico e também para vacina. Tanto da dengue, depois trabalhamos com vírus, o Zika vírus, chikungunya, também com a leishmaniose. Então, esses trabalhos estão ainda sendo desenvolvidos. Muitos alunos já que terminaram hoje são professores das universidades
aí do Brasil todo, temos na Universidade Federal de Pernambuco, Embrapas. Então, tem vários alunos ocupando posição de destaque nessas instituições. Então, temos alunos, ex-alunos na Unilab, em várias universidades. E muitos deles terminam ficando, fazem pós-doc aqui também e saem daqui já preparados para o mercado de trabalho. Então, com o início da pandemia, quando começou a pandemia, nós decidimos a continuar nossas pesquisas e voltar nossa atenção para combater, para ajudar no combate a essa pandemia. Então, para o enfrentamento da pandemia. Então, teve um edital da CAPES, nós concorremos, ganhamos algumas bolsas para desenvolver projeto com Covid e iniciamos esses trabalhos. Então, hoje nós temos 4 doutorandos, 5 que estão desenvolvendo pesquisa com o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Então, esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui são referentes não só à vacina. A vacina está em destaque por ser um momento especial da pandemia e necessita de um controle dessa doença. Atualmente, o Brasil não tem nenhuma vacina liberada para a Covid. Então, nós estamos bem adiantados com esse projeto, mas também, em paralelo, nós temos outros projetos que estão sendo desenvolvidos para diagnóstico, a produção de anticorpos. Esses anticorpos nós temos parceria com Pernambuco, que é para produção de biosensores, para fazer um diagnóstico mais rápido, porque nesse momento da pandemia, nós estamos importando, o Brasil importa praticamente tudo relacionado, não temos nada relacionado à Covid. Então, hoje o Brasil é um dos maiores importadores de insumos da área médica. Então, nós tentamos desenvolver trabalhos para mudar essa realidade, para que esses jovens que têm potencial para ir para o mercado possam também criar empresas e produzir esses insumos aqui para livrar o Brasil dessa dependência de importação. E nos preparar também de uma maneira que, quando chegar outra pandemia, que nós possamos estar mais preparados para o enfrentamento. Porque, com certeza, com vários fatores que interferem, mudança de clima, a própria globalização, isso tudo vai contribuir para que ocorram mais pandemias, porque um vírus que está lá no Japão, de repente ele pode chegar aqui, que nós temos um fluxo de pessoas viajando, então de mercadorias também. Então isso tudo facilita. E as mudanças climáticas também vão interferir, vão contribuir para que isso ocorra. Essa pesquisa da vacina anti-Covid teve início no dia 1º de abril de 2020. Logo após o decreto da pandemia no mundo, nós começamos a realizar esse trabalho, que era uma tese de doutorado de um dos alunos, que é o Ney Carvalho, que está terminando o doutorado. Então, ele teve essa ideia de usar este vírus como para verificar o potencial dele como um imunizante contra o SARS-CoV-2. Então, nós começamos esse trabalho em Camundongos e imunizamos diferentes grupos, usando diferentes vias de imunização, uns grupos com adjuvantes e outros não. E o resultado foi muito promissor. Então, quando nós verificamos os resultados,
nós ficamos bastante empolgados, constatando que ali nós tínhamos um vírus que poderia se tornar uma vacina para humanos. Então, esse vírus que nós estamos trabalhando é um coronavírus aviário. Estruturalmente, ele é muito semelhante ao vírus SARS-CoV-2. Então, a proteína dele, o envelope, ele tem a spike também, então eles são muito semelhantes. Então, foi isso que nos chamou a atenção. Também, o relato também, o histórico desse vírus aviário, desse coronavírus aviário. Ele é específico para aves, ele infecta aves e não o ser humano. Devido à sua grande semelhança, nós pensamos, esse vírus pode ser usado como uma vacina, talvez para imunizar mamíferos de uma maneira geral e induzir uma resposta contra o SARS-CoV-2. Então, nós trouxemos para a atualidade uma ideia muito antiga, que foi a produção da primeira vacina do mundo, que foi contra a varíola, onde um médico observou, conversando com as ordenhadoras, elas relataram que elas não pegaram varíola, mesmo na época de uma pandemia enorme, a população não tinha os recursos que tem hoje, então era um momento muito difícil, que as pessoas que pegavam varíolas eram isoladas para morrer. Então, essas ordenhadoras verificaram isso. Então, esse médico chamado Edward Jenner, ele pegou a pústula da varíola da vaca e injetou no braço de uma criança. Então, a criança desenvolveu proteção ou anticorpos neutralizantes contra a varíola humana. Então, daí ele fez o primeiro relatório que foi aceito no mundo como o primeiro imunizante, a primeira vacina que foi utilizada a varíola, o vírus da varíola que infectava bovinos, que tirou da vaca, para infectar um garoto. Então, isso daí salvou o mundo da morte provocada pela varíola. Então, nós trouxemos essa ideia à tona e fizemos também um levantamento para verificar os relatos que nós já ouvíamos também, que desde a década de 80, já existem relatos falando que pessoas que trabalhavam na granja desenvolviam anticorpos e não eram muito contaminados com as zoonoses provocadas por coronavírus. Então, porque o SARS-CoV-2, que é um coronavírus, não é o primeiro vírus deste grupo que chega aqui no Brasil. Tem outros coronavírus circulando. Porém, o mais agressivo, mais virulento foi esse. Os outros provocam assim, uma gripe e pronto. Então, esse não, essa cepa viral, esse SARS-CoV-2, ele veio causando muitas surpresas. O seu mecanismo de ação no organismo, então ele tem diferentes facetas que ele pode causar sintomas diferentes nas pessoas, dependendo da comorbidade. Então, tudo isso daí era desconhecido também pelos médicos do mundo todo. Essa sintomatologia que ele causou, o grande número de óbitos. Então, no início, o mundo ficou sem acreditar que estava diante de uma grande pandemia, e depois que foi caindo a ficha, vendo a realidade, que era realmente um inimigo poderoso. Então, ouvindo esses relatos das pessoas que trabalham na avicultura, nas granjas, diretamente, nós pensamos nisso. Por quê? Porque este vírus, ele é um vírus, a cepa que nós utilizamos, ela é utilizada para a vacinação de aves. Está no Brasil, ela foi atenuada há mais de 60 anos. E ela está aqui no Brasil há quase 50 anos. Então,
se até hoje ela está aqui, entre nós, é manipulada pelo ser humano, não causa doença no ser humano, e também quem manipula se torna mais resistente às infecções com SARS-CoV, então nós juntamos essas ideias e delineamos este projeto. Então, depois que nós testamos em camundongos, que é um mamífero, que é um roedor, ele é um mamífero, e nós verificamos que estávamos diante de uma possibilidade desse vírus funcionar como uma vacina. Também nós verificamos que até agora no mundo não tem nenhum vírus atenuado sendo utilizado como vacina. Esse nosso é o primeiro. Por que nós pensamos num vírus atenuado? Porque quando a partícula viral é inativada, é morta, ele desenvolve uma resposta imunológica mais fraca. Então, quando o vírus é atenuado, significa que ele é geneticamente enfraquecido. Porém, ele está vivo. Só que quando você é imunizado, ele não causa doença em você, porque ele é específico causar doença nas aves. Então, pode até alguém questionar, mas não pode sofrer adaptação, mutação. Se até agora, em 60 anos, ele não teve essa capacidade de se reverter a alguma forma mais agressiva, então é de se esperar que ele continue assim. Então, nós temos vários pontos positivos que nos levam a crer que ele possa ser uma vacina potencial para imunizar a população contra esse vírus. Então, a partir daí, nós começamos a verificar qual seria a via de imunização mais viável. Então, depois que nós fizemos esses testes, nós verificamos, nós fizemos chamado soroneutralização. Depois de várias técnicas de eletroforese, biologia molecular, para ver a semelhança entre eles, verificar que os anticorpos que eram induzidos no animal, você injeta esse vírus aviário no camundongo, ele produz anticorpos que bloqueiam o SARS-CoV-2. Então, nós fizemos um teste chamado soroneutralização, para saber se esses animais, se eles desenvolviam os anticorpos neutralizantes. Então, para nossa surpresa, nós vimos que a eficácia era mais de 90%. Então, isso daí em camundongo. E no ser humano, nós esperamos que isso ocorra da mesma forma. Então, isso aí se chama soroneutralização, que é o soro padrão, que é a técnica padrão para você verificar se uma pessoa desenvolveu imunidade, realmente está protegida contra aquele vírus. E nós verificamos isso. Então, por isso que nós fizemos um relatório para dar entrada na Anvisa, para pedir para que possamos levar para a fase clínica 1, imunizar as pessoas e disponibilizar. Além também de pensar no preço. Então, voltando aqui no lado da via de imunização, então nós verificamos se era via imunização intramuscular ou subcutânea, usando a seringa para aplicar. Aí nós pensamos de fazer estudar uma via intranasal ou oral, porque nas aves ele é usado como um spray, pulveriza a granja. Quando chegam os pintos, eles são submetidos dentro da granja e faz um spray, pulveriza com esse vírus. E a pessoa que está lá, que também é pulverizada,
ela termina também desenvolvendo os anticorpos. Daí que nasceu essa ideia de estudá-lo. E então nós fizemos imunização via intranasal, sem o uso de um adjuvante. O que é um adjuvante? O adjuvante é uma substância que é misturada na formulação de uma vacina para potencializar a resposta imunológica. E muitas das vezes esse adjuvante que é utilizado nessas vacinas, como hidróxido de alumínio e outros adjuvantes que existem, mas aprovado por um ser humano, parece que é só hidróxido de alumínio. Nós usamos o adjuvante de Freud, que é um adjuvante bem potente, mas nós só usamos para experimentação com animal. Em humano, parece ainda que é só o hidróxido de alumínio que é permitido. Então, esses adjuvantes, eles podem causar problema também. Pode mudar o viés da resposta imunológica, direcionar, ao invés de você produzir anticorpos contra aquele vírus, para você se proteger, às vezes produz outro tipo de imunoglobulina, IgE, por exemplo. Então, que nosso organismo, quando nós somos vacinados, nós estamos recebendo um corpo estranho. Então, nosso corpo tem que responder produzindo anticorpos protetores contra aquele patógeno. Então, quando você usa um adjuvante, pode aumentar a inflamação, aumentar, às vezes, as reações indesejáveis, adversas, podem ocorrer. Então, nessa nossa vacina, nós usamos a via intranasal, que não vai mais depender de quê? De uma seringa. Então, evita a contaminação do meio ambiente. É uma vacina que pode ser transportada sem exigir uma temperatura de refrigeração extrema. Ela pode ser levada para o interior, dentro de um isopor com gelo, por exemplo. Ela pode ser mantida na geladeira normal, na porta da geladeira. Então várias vantagens que a gente pode citar. O reitor da universidade, o professor Edelbrando, está em negociação com a Fiocruz, que tem lá, a Fiocruz tem uma parte de industrialização, através da Biomanguinhos, que faz essa produção em escala industrial. Porque a universidade, ela desenvolve a pesquisa, mas ela não tem condições, nós não temos uma fábrica de vacinas aqui para humanos. Tem que ter aquela produção em escala, a invasar e dentro das condições que exigida pelo país, pelas normas do país. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, nós estamos tentando primeiro com a Fiocruz, e o governador também prometeu todo o apoio também. Nós estamos aguardando que isso realmente aconteça. Nós acreditamos que isso realmente está garantido, porque ele deu a palavra dele e disse que ia fazer. Quando a gente tiver essa documentação, que nós finalizamos nosso processo na Anvisa. A Anvisa responde muito rápido, principalmente quando se trata de Covid. Quando nós mandamos o primeiro relatório para a Anvisa, eles nos responderam em 24 horas. Então, nós tivemos a primeira reunião com a Anvisa, e o que a Anvisa exigiu foi que fizéssemos mais uns testes complementares em animais, e apresentarmos essa documentação da empresa que vai fazer a escala industrial, que tem condições de fazer tantos milhões de doses por período. Então, é isso daí, que tem que ser também adequada com as normas que é exigida pela Anvisa. Então, nós pensamos em procurar a Fiocruz, que já é também uma
uma instituição pública também, que já trabalha, que já faz isso no país, eu acho que ficava mais adequado para fazer isso. Mas nós não temos ainda a resposta não tem uma documentação ainda para finalizar, para mandar para a Anvisa e falar, está pronto. Eu acredito que não tendo esses resultados dessa parceria, nós vamos ter facilidade, sim, de aprovar esse projeto para ir para humanos. Porque, de acordo com o relatório que a Anvisa nos mandou, foi pedindo para a gente fazer a adequação mais desses testes, de fazer o desafio em alguns outros tipos de animal e fazer essa parceria, só isso. Então, nós estamos aguardando para ver se isso acontece o mais rápido possível. Inicialmente, nós vamos fazer com 100 jovens de 18, de pessoas sem comorbidades, de 18 a 60 anos. Então, provavelmente, nós vamos ter mais jovens de 18 anos para voluntários, mas nós já temos bastante, um número superior ao necessário aguardando para fazer. Então, os jovens que não tomaram a vacina ainda. Então, isso daí nós não teremos dificuldade, não precisa nem sair do Ceará, talvez nem de Fortaleza, mas nós já temos gente sinalizando o interior que quer participar da pesquisa. Então isso daí seria o primeiro grupo. Então, esse grupo que vai ser vacinado vai ser acompanhado por uma equipe médica, vai fazer os testes todos para saber se realmente desenvolveram uma resposta protetora, verificar se realmente esse vírus tem potencial para se tornar uma vacina. Então, nós dependemos disso ainda. E não tendo reação adversa nenhuma, a gente vai para o segundo grupo também, que avança mais um pouco, com um grupo mais idoso, ou pensa no grupo com criança, talvez, mas isso daí é a equipe médica que vai resolver, que vai decidir, não somos nós. Então, nós já estamos com parceria com a equipe médica que vai fazer isso, que é da UFC, e estamos aguardando para ver o que vai acontecer. Aí depois pode testar em milhões de pessoas, em quantas mil pessoas quiserem. Também a Universidade Estadual, com o NIT da universidade, também já está com o escritório que está fazendo o PCT, que é o Depósito Internacional da Patente, e ver quais os países que nós vamos depositar também. Então, as coisas estão andando. Por enquanto, nós não temos ainda, temos esse dinheiro que foi liberado pelo governador do estado, que ele liberou 700 mil, mas nós ainda não recebemos. Eu acredito que sejam os trâmites de CCTES, para a FUNCAP, para ser liberado. Mas eu tenho informações que que ontem foi enviado para a FUNCAP e nós estamos aguardando os procedimentos para que esse dinheiro possa ser liberado, para que possa ser utilizado. Mas isso daí, em momento nenhum, afetou a pesquisa, porque essa pesquisa foi desenvolvida até agora com recurso do próprio laboratório, financiado por alguns reagentes que a gente já tem aqui, os camundongos, que foram doados pela UFC. Então, nós temos esse tipo de ajuda de anticorpos já que são produzidos aqui, e os alunos que têm o aporte financeiro das bolsas. Então, teve também um pouquinho de dinheiro da CAPES também, junto com essas bolsas, que vai quebrando o galho, sabe? Você compra um reagente aqui, compra outro, paga outro com seu dinheiro, e a pesquisa funciona assim. Mas para ir para a fase clínica, aí precisa de recursos para pagar a equipe médica, que a equipe médica tem que ficar de plantão,
tem que pagar outro laboratório para fazer os testes, que claro que nós não vamos fazer aqui, fazer esses testes aqui, tem que ser outro laboratório. Nós temos a parceria com esse laboratório também, que é o LabLuz, que é ligado ao IPRED, com o Dr. Sullivan. Então, é isso aí, a gente está procurando fazer da melhor maneira possível, avançar cada dia e pensar positivo também. São conjuntos de parcerias. Exatamente. Então, são vários acontecimentos e que uma coisa depende da outra e às vezes você tem que ter paciência para esperar. E eu gosto de que as coisas comecem e terminem logo, sabe? Mas em certos momentos não acontece assim. Você tem que ter a paciência de aguardar o trâmite dentro da universidade, dentro da coisa. Nem todo mundo tem consciência de que numa pandemia há necessidade de dar prioridade aos trabalhos de enfrentamento dessa pandemia. Então, tudo isso está envolvido. Iniciamos a pesquisa nos camundongos, de imunização, de coleta do soro para verificar os anticorpos que foram produzidos. E esse passo a passo de checar o que foi que os camundongos produziram, se eles produziram os anticorpos específicos. Então, essas etapas de cuidado, de usar tanto cultivar o vírus aviário, como cultivar o outro, o SARS-CoV-2, isolar, fazer os testes. Então, tudo isso foi feito aqui. Ela não se restringe apenas ao Ceará, a população do Ceará, é do Brasil todo e também do mundo. Tem muitos países isolados, países em desenvolvimento, que carecem de uma vacina de baixo custo, para que toda a população tenha acesso. E tem muitas vacinas que exigem temperaturas muito extremas, exige um freezer de menos 80, então isso tudo é dificuldade para que ela chegue a esses locais mais distantes, mais remotos. Então, eu acho que essa vacina é importante para todo mundo. E também, eu acho que é importante também para os pesquisadores, e também para os governantes do país também, os gestores do Estado, para que possam ter um olhar mais atento, diferenciado, com relação à parte de financiamento para as instituições, as universidades públicas e privadas que desenvolvem pesquisa. Porque são das universidades que nascem as ideias de inovação, de desenvolvimento. Hoje ninguém pensa na importância de um antibiótico. Ninguém pensa mais na importância da vacina, que é BCG, que também é uma vacina também de bovino também, que é a tuberculose bovis. Então, às vezes, nós vamos introduzindo no nosso cotidiano um produto e, às vezes, nós não esquecemos do valor dele. Por exemplo, um celular. Quem é que para pensar hoje quanto tempo foi da pesquisa da bancada para chegar até no momento que nós estamos? Então, hoje, você não saberia mais viver sem essa tecnologia. Então, nós vamos incorporando, esquecemos que foram os pesquisadores lá na bancada um dia que teve a ideia, que sentou, escreveu um projeto e foi no seu passo a passo desenvolvendo. Então, dentro das universidades, das instituições de pesquisa, tem sempre alguém pensando em levar a solução para um problema que atinge a população.
Aí uma doença, tem vários trabalhos em relação ao câncer. Então, a dengue, até hoje, não tem uma vacina eficaz contra a dengue. Nós estamos já com mais de 100 anos de dengue e não temos ainda uma vacina. Então, tem muitas doenças, drogas antivirais, também não temos. Então, isso daí vem de onde? Vem dali, da ideia de um aluno de doutorado, de um pesquisador que senta e escreve um projeto e tem que concorrer aos editais, conseguir o recurso para desenvolver aquela pesquisa. Muitas das vezes o próprio pesquisador tira dinheiro do seu bolso para consertar um equipamento, que às vezes não tem disponível esse recurso, ou às vezes é mais difícil usar dinheiro público. Tem muita dificuldade, às vezes, no trâmite de você utilizar. Se você pede para uma rubrica, aí você não pode usar para outra. Tem tudo isso envolvido. Então, muitas das vezes, não pode esperar e eu termino pagando com o meu dinheiro. Fala, tem que consertar esse equipamento, aí vai sair de onde? Não tem como, então vamos resolver. Então, nós fazemos isso também. Muitas das vezes, não sou só eu que faço isso. Então, vários colegas pesquisadores também terminam colocando dinheiro, o seu próprio salário na pesquisa. Porque a pesquisa é uma atividade que apaixona, que quem faz pesquisa é quem gosta realmente de fazer pesquisa, tem aquela curiosidade de procurar algo diferente para solucionar um problema. Então, o pesquisador também tem prazer também em aprovar um projeto, em resolver, depois, sem questionar, que ele vai passar horas sentado para fazer o relatório, para prestar conta e tudo. Então, isso daí também faz parte da vida do pesquisador, do professor, pesquisador, e termina os alunos também que se engajam em pesquisa, e às vezes não deixam nunca. Tem aqueles outros que começam e desistem logo, porque eles veem que não é aquilo que quer. Então, eu acho que tudo na vida você tem que fazer aquilo que realmente você gosta de fazer. Você faz não se sentindo, obrigado a desenvolver aquele trabalho. Então, você vê a possibilidade de ajudar alguém a desenvolver um produto, descobrir um alimento que baixa o colesterol, ajuda nos pacientes com diabetes. Então, é isso daqui que é nosso grupo. Então, nós temos um grupo multidisciplinar que tem diferentes áreas, todos eles têm a mesma importância dentro do grupo, seja para a Covid, seja para a Zika, seja para a leishmaniose, seja para as doenças metabólicas, como diabetes e as dislipidemia de uma maneira geral. Então, cada um tem o seu trabalho, todos juntos na equipe, mas cada um tem a sua ideia, seu trabalho para ser desenvolvido. A pesquisa precisa de mais atenção dos governantes, de mais apoio para a estrutura física dos laboratórios das instituições públicas. Nós necessitamos um laboratório NB3 aqui. Então, eu acho que tudo isso daí faz parte no desenvolvimento de uma pesquisa que possa sair daqui da bancada e chegar ao mercado, virar realmente um produto e beneficiar a população, atingir o objetivo daquele projeto, porque quando nós fazemos um projeto, nós temos objetivo e metas. Então, tem muitos projetos que você desenvolve todos, chega aqui no produto, deposita a patente e para, porque não tem como fazer a continuidade, transferência de uma tecnologia. Porque ainda o Brasil, o nosso empresariado ainda não compreende a importância de uma inovação dentro da sua empresa. Geralmente eles querem o produto acabado. Então, também o setor privado precisa investir também em pesquisa. Não é só a gente pensar no recurso público para a pesquisa. Nós precisamos também de conscientizar os empresários que o mercado privado também
tem obrigação de ajudar, fazer a sua parte social também, de investir também em pesquisa. Ele pode chegar com o projeto dele e falar assim, a minha empresa está precisando de produzir isso, vocês podem fazer isso? Então, o pesquisador vai olhar como ocorre na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso daí seria o ideal para um país desenvolvido, para um país atingir as suas metas de produção, de insumos de diferentes áreas, de deixar sair dessa dependência de ter que importar tudo. Então, eu acho que isso daí é importante, porque a pesquisa, ela é uma mola que pode alavancar uma economia, porque se nós desenvolvermos um produto, aquele produto vai atrair empresas farmacêuticas para vir para a região, isso tudo participa do desenvolvimento, além de gerar emprego, beneficiar a população, de fazer também, de ajudar na economia também, que vai beneficiar a população, tanto com medicamento para aquele problema, ou com um alimento específico para determinado uso, e também muitos outros, como o celular, os equipamentos respiratórios, que nós vimos aí, o elmo e outros. Então, tudo isso aí é importante dentro da pesquisa. E o Ceará ele tem destacado bastante com relação à produção, desenvolvimento de pesquisa, tanto as universidades privadas como as particulares. E, às vezes, eu costumo dizer que o cearense ele tem bons humoristas, produz assim, podemos chamar que é a cidade do riso, mas também com relação à pesquisa, nós desenvolvemos pesquisa de qualidade, de ponta, pesquisa que não deixa a desejar em laboratório nenhum do mundo. Nós não temos as mesmas condições que outros países têm para desenvolver as pesquisas, mas nós fazemos isso também com garra, coragem e dedicação. Então, às vezes, você escuta até brincadeira, piadas maldosas, crítica maldosa com relação ao desenvolvimento de pesquisa. Então, eu acho que qualquer crítico que vem sem fundamentação científica é incompetência ou inveja, porque a nossa pesquisa é desenvolvida com muita seriedade, o pesquisador não tem objetivo de querer aparecer. Primeiro, que às vezes é muito difícil você estar diante das câmaras dos holofotes da vida aí, porque nós não fomos preparados para isso, para ser artistas. Então, às vezes te deixa até um tanto constrangido. E às vezes é interpretado de uma maneira, às vezes, errada. Eu acho que nós temos bastante respeito, reconhecimento pela população. Então, sempre a gente vê isso, pessoas que às vezes vêm nos procurar para pedir alguma orientação. Claro que a gente não pode passar o que a gente tem aqui para as pessoas sem ter comprovação científica e ser aprovado pelas normas vigentes do país, se passar por Anvisa. Mesmo com essas vacinas, que muita gente já tomou a segunda dose dessas vacinas, é bom que a população tenha consciência que todas essas vacinas ainda são vacinas experimentais. Nós não temos, só o tempo que vai dizer se funcionou ou não. Se essa vacina AstraZeneca vai funcionar contra as novas variantes que estão acontecendo. Nenhuma ainda, nós não tem nenhuma com 100% de eficácia. Também não existe nenhuma vacina que serve para todo mundo. O nosso sistema imunológico apresenta uma diversidade muito grande. Então, o seu organismo pode responder muito bem para uma vacina e o do Felipe não. Então, isso daí acontece também pela grande diferença que o nosso sistema imunológico tem. Mas o que a população deve fazer? O que tem para fazer hoje? Tomar a vacina que está sendo ofertada,
mas não esquecer dos cuidados, de usar máscara, lavar as mãos. Os cuidados devem continuar os mesmos, da mesma forma. Eu acho que só assim nós vamos evitar o aumento do número de óbitos, de hospitais lotados, se a população tiver consciência que ainda o momento de perigo não passou. E essa nossa vacina, nós esperamos que ela chegue até a população e que é uma vacina de baixo custo, de fácil aplicabilidade, até facilita para quem tem medo de tomar injeção, tem medo de agulha, são as gotinhas no nariz e pronto. Então, tudo isso daí é vantagem e ela pode ser usada como uma vacina de rotina. Se de vez em quando, uma vez por ano, como é realizada a vacina contra a gripe, as pessoas idosas todo ano tomam. Então, pode estipular e, quem sabe, as crianças saírem vacinadas da maternidade, já receber a vacina ali, já sair imune, como acontece com muitas outras vacinas. Porque o método mais eficaz de combater uma doença é o processo de vacinação. Então, quando você tem medicamento, tem antibiótico que cura as infecções bacterianas, mas não tem um antibiótico para curar vírus. Então, os vírus têm alguns coquetéis antivirais que diminuem os sintomas do vírus que a pessoa está sentindo, mas a cura mesmo, não, tem que ser seu sistema imune responder. Então, não existe nada melhor do que um processo de vacinação. E o Brasil tem um processo de vacinação muito eficiente. Então, nós vemos várias doenças do passado que foram extintas, que nós nem escutamos falar mais. Então, é difícil você ouvir falar de um caso de poliomielite, o próprio sarampo. Então, essas doenças que tem as vacinas de rotina que as crianças tomam ainda na fase de bebê, isso daí diminui muito o desenvolvimento da doença em adultos. Então, nós temos que ficar atentos com as novas doenças que vão aparecendo. Então, o cuidado que a população deve manter é esse mesmo, de lavar as mãos, de ter esse cuidado de não ficar em fazer aglomeração. Porque senão eu já estou vacinado, pronto, eu vou cair na night. Não é bem assim. Então, não é. Tem que ter cuidado, principalmente os jovens que vão para as baladas aí da vida. Ele acha que pode sair, que está vacinado, mas os pais dele, os avós que estão em casa, que não saem de casa por causa da pandemia, é injusto que eles levem o vírus para eles. Então, tem que pensar no próximo. Eu agradecer a oportunidade, o momento que nós estamos tendo. Eu acho que a imprensa tem um papel importante na divulgação, na conscientização da população, mostrar esses resultados, tanto para os governantes, para tomar conhecimento, o mundo também. Então, eu acho que isso daí que é o papel da imprensa. E nós agradecemos muito essa oportunidade eu agradeço estar aqui, podendo falar sobre a nossa pesquisa, falar sobre o nosso laboratório e a esperança de que dias melhores virão se enfrentarmos outra pandemia aí que nos encontre mais preparados, com mais condições de enfrentamento do que nós fomos encontrados agora. Nós fomos pegos praticamente o que fazer. Então, era assim, como se de repente o inimigo te pega com as mãos vazias. Você fica ali sem saber o que fazer perante um problema gravíssimo. Então, foi isso que aconteceu, não só com o Brasil, mas com o mundo todo. De repente, todo mundo estava ali e disse, e aí, o que vamos fazer? Disse, outros coronavírus já apareceram no mundo e foi controlado, mas não foi bem assim. De repente, ele tomou proporções gigantescas no mundo todo e ainda não temos conhecimento total sobre ele. Então, eu acho que a minha mensagem é de alerta para todo mundo, tanto para a população e principalmente para os governantes. Eu acho que ele deveria ter
mais apoio para que possa chegar. Vamos ver se esse produto realmente vai funcionar, para que possa diminuir os custos, os gastos com os hospitais. Então, eu acho que é isso daí. Preciso de um olhar mais atento com relação à pesquisa. Pesquisa não pode parar. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.